que 1 Tessalonicenses fala de uma igreja ideal, a igreja de Tessalônica. E a gente percebeu, por exemplo, na semana passada, ao falar por que essa igreja é uma igreja ideal, na semana passada falamos, no primeiro capítulo, Paulo já indica que Tessalônica é uma igreja ideal, porque Paulo elogia 3 realidades que, na verdade, o próprio apóstolo Paulo indica como sendo as 3 virtudes cristãs mais importantes. Paulo, lá em 1 Coríntios 13, ele diz que o amor, a fé e a esperança são o que permanece. Ele fala lá que, porém, o amor é o mais importante. Mas Paulo destaca as virtudes cristãs mais importantes: fé, esperança e amor. E lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3, ele fala que a igreja de Tessalônica tem exatamente essas 3 virtudes. Ele fala assim, olha, ele dá graças a Deus pela igreja ideal, a igreja de Tessalônica, e o que ele elogia é o seguinte: ele fala da operosidade da fé, ele fala da abnegação do amor, e ele fala da firmeza da esperança. Paulo então indica que essa igreja vive exatamente as 3 virtudes que fazem um cristão saudável, um cristão ideal, uma igreja ideal. Paulo elogia tanto essa igreja, que Paulo fala que eles receberam a palavra com muita tribulação, mas com muita alegria no Espírito Santo, e a fé deles é uma fé tão forte, a vida cristã deles é tão forte, que no primeiro capítulo de 1 Tessalonicenses, Paulo diz que a fé deles, que a vida cristã deles ficou famosa, na Macedônia, na Acaia e por toda parte onde se falava sobre o ingresso de Paulo, de Silvano e de Timóteo, nessa igreja. Irmãos, essa igreja é um exemplo de uma igreja ideal. E nós queremos dar continuidade a esse ensino. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Abre sua Bíblia comigo. Se alguém não tiver a Bíblia perto de você, deixa ele acompanhar com você. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 e 2 diz assim: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança. Repete comigo: ousada confiança. Ainda mais uma vez: ousada confiança. Tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Paulo e os demais apóstolos pregaram o Evangelho, anunciaram o Evangelho em Tessalônica, no meio de muita luta, no meio de muita dificuldade. A vida deles não foi infrutífera. Eles tinham sido maltratados e ultrajados em Filipos, mas eles tiveram ousada confiança em Deus. Para quê? Para poder pregar o Evangelho, mesmo sendo maltratados, tendo sido maltratados e ultrajados em Filipos, mesmo no meio de muita luta, de tribulação, eles tiveram uma ousada confiança em Deus para anunciar o Evangelho ali, fazendo o trabalho então ser frutífero nessa cidade chamada Tessalônica. Irmãos, se nós queremos viver ou gerar uma igreja ideal, se nós queremos ter uma vida saudável, se nós queremos ser homens e mulheres que vivem a realidade de uma igreja ideal, de um cristão ideal, nós precisamos de algo que Paulo nos mostra aqui: ousada confiança em Deus. Ousadia é a chave para que mesmo no meio de problemas, mesmo no meio da luta do teu dia a dia, mesmo nos momentos que você passa do seu dia a dia, mesmo no passado que muitas vezes você passou em outras situações, momentos adversos, com dificuldade, para que você possa ter uma vida frutífera, você precisa de ousadia.
A palavra ousadia no grego é traduzida como coragem entusiástica. A palavra ousadia significa coragem entusiástica, audácia, confiança, segurança, destemor. Agora, essa coragem entusiástica, essa audácia, essa segurança, essa confiança, irmãos, nós só podemos ter no que diz respeito ao cristianismo quando nós conhecemos a Deus e conhecemos a posição que Deus nos deu. Sempre que eu vou ao Rio de Janeiro, eu sou natural do Rio, eu acho que vocês já devem ter até percebido pelo meu S puxado, talvez você percebeu. Eu moro em Belo Horizonte já faz mais de 10 anos, temos servido ao Senhor aqui na igreja. E quando eu vou ao Rio, eu chego na casa do meu pai e eu conheço o meu pai. Gente, quando eu chego na casa, eu não preciso, eu já sei. O meu pai não liga a mínima para a gente, nem para mim, nem para o meu irmão mais velho, da gente chegar no guarda-roupa dele e pegar uma blusa dele para vestir. O meu pai, gente, ele não liga para isso. A gente pode chegar, não precisa nem pedir para ele, nem precisa pedir. Eu chego, abro o guarda-roupa, pego uma blusa, boto em mim. Quando meu pai me vê com a roupa dele, ele ainda faz uma brincadeira e fala assim: conheço essa blusa. Conheço essa blusa. Mas eu tenho uma ousadia, uma audácia, um destemor de abrir o guarda-roupa dele, sem nem pedir para ele, colocar a blusa em mim. Sabe por quê? Porque eu conheço meu pai. Eu conheço ele. Agora, vamos imaginar um outro quadro? Vou imaginar você visitando a casa do meu pai. E você chega na casa do meu pai. Você não é filho. E você chega na casa do meu pai. Você teria ousadia de entrar no quarto do meu pai e colocar uma blusa dele em você? Duvido, irmão. Não, Drummond, poxa, chega na tua casa até para beber água, né? A gente pede para, vai pedir para você, vai pedir para sua mãe. Claro, você não é filho, você não conhece o meu pai. Então você não tem ousadia nenhuma de abrir o guarda-roupa e colocar uma blusa. Você não é filho, você não conhece o meu pai. Irmão, sabe por que tem muita gente que não vive o que Deus tem para ele? Porque não conhece a Deus. Você tem um pai, irmão. E deixa eu te dizer, você é filho desse pai maravilhoso. A ousadia vem quando você conhece o coração de amor dele, quando você sabe que você é filho dele. É triste quando aquele filho pródigo vai embora e ele volta. Irmão, o filho que estava na casa, olha isso, o filho que estava na casa era um filho que ficou magoado pelo pai ter feito uma festa, matado um cordeiro para fazer festa para o filho que voltou. Aí o pai vira para o filho e fala assim, o filho vira para o pai e fala assim: ó, eu trabalho para o senhor há maior tempão, e o senhor nunca matou um cordeirinho para mim, e esse filho aí que estava longe, ele volta com a cara de pau deslavada, e o senhor dá para ele aí uma festa para ele. E a resposta do pai é de congelar o coração, gente. Porque o pai vira para o rapaz da casa e fala assim: meu filho, tudo o que eu tenho é seu. Irmão, é como se meu pai falasse assim: filho, você está sem camisa, mas o meu guarda-roupa é seu. Aí eu fico sem camisa. Por quê? Porque eu não conheço meu pai. A tragédia de muita gente que fica na igreja, ou está em uma pseudo-comunhão com Deus, ele serve, trabalha tanto, mas ele não tem ousadia de pegar aquilo que Deus já disponibilizou. O Pai está dizendo para mim e para você: é tudo que eu tenho é seu, filho. E aí vem a confiança, porque você conhece o coração dele. Você sabe que você é filho. Olha, aquele filho que foi embora, que pediu herança, irmão, ele agiu de forma muito errada.
Mas tem algo nele que eu acho muito forte. Lucas 15 nos conta a parábola, e quando o filho chega para o pai, irmão, ele fez algo terrível, gente. Ele virou para o pai, cá para nós, um desvio de caráter terrível. Ele vira para o pai e fala assim: me dá a minha parte na herança. Quase como dizendo para o pai assim: me dá o meu dinheiro, eu quero o senhor morto. Porque herança só se dá depois que a pessoa morre. Irmão, o filho pródigo está todo errado de ter falado isso. Mas sabe o que me chama a atenção nesse menino? Que ousadia, né? Estava errado. Não era o momento da herança dele. Mas que ousadia de saber que aquilo que o pai tinha era dele. Por que ele se deu mal, Drummond? Não foi por falta da ousadia, foi por falta de um caráter. Porque ousadia sem caráter fará você perder toda a sua herança. Você simplesmente sai do propósito de Deus, porque não era a hora de você receber aquilo. O garoto recebe uma herança quando ele não tem maturidade, nem caráter para aquilo. Uma coisa fora da hora. Mas ele foi ousado de pedir. Irmão, cá para nós. Ele também é ousado de voltar. Por mais que ele tenha pensado assim: não, já sei, vou pedir para o pai. Até para pedir para ser empregado, o garoto é ousado. Porque ele virou para o pai, gente, e falou assim: me dá o meu dinheiro, prefiro o senhor morto. E o cara ainda tem ousadia de voltar. Para pedir pelo menos um emprego. Irmão, ele tem mais ousadia do que o filho que ficou na casa. Drummond, o que você está fazendo? Estimulando a gente a pecar? Não. Mas o que eu estou falando é o seguinte: tem muita gente vivendo perto sem usufruir de nada. Porque não tem a ousadia em Deus de saber: se eu pequei, eu errei, mas Deus é misericordioso, Ele é o meu Pai, eu posso voltar porque Ele vai me abraçar e me beijar. Ousadia. O que falta muito em nossas igrejas brasileiras, irmãos, é gente com ousadia. Ousadia sabia que é uma ordem para nós. Quando o escritor de Hebreus diz em Hebreus 10, verso 19, ele fala assim: tenham, pois, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Ou seja, é uma ordem. Tenha ousadia para clamar, para não ficar parado. Tenha ousadia para ter mais intimidade com Deus. Por quê? Porque Deus está querendo, gente. Chega de viver uma vida que muitas vezes você está na sua segurança, você está no meio do momento seu: ah não, estou muito problema, não dá. Não, irmão, o ousado, ele vai apesar de tudo. Você reparou o que Paulo falou aqui? Apesar de sermos maltratados e ultrajados em Filipos, nós anunciamos com ousadia e confiança no meio de muita luta. Olha isso. Apesar, no passado aqui, e sendo ousado no presente aqui, de meio a muita luta. Amados, sabe como é que é um ousado? O ousado é uma geração de pessoas, os ousados são uma geração de pessoas do apesar e não do por causa. Já pensou se Paulo fosse o por causa? Por causa que a gente foi maltratado lá em Filipos, nós vamos ficar quietinho aqui, não vamos pregar nada, é muita luta, é muita treva, é muita dificuldade. Por causa dessa situação, Drummond, que eu não adorei, por causa do meu chefe, por causa do problema econômico do Brasil, por causa da minha esposa, eu não sou um crente que eu gostaria não, irmão. A geração ousada é a geração do apesar. Apesar do meu chefe, eu vou adorar. Apesar de tudo à minha volta, eu vou pregar o evangelho. Sacode o seu irmão e fala para ele assim: você é a geração do apesar. A ousadia, irmãos, ela é apesar de tudo. Drummond, o que é o contrário de uma vida de ousadia? É uma vida cheia de medo. É uma vida toda acanhada, toda na timidez, assim acanhada, insegura, se vai ou se não vai. Se parte ou se não parte. Prego ou não prego. Caso ou não caso. Vou ou não vou.
Tem muita gente paralisada no medo, gente. Quando Pedro estava no barco e Jesus estava andando por sobre as águas, o barco estava apanhando de onda. É muito forte, a Bíblia descreve que o barco de Pedro era açoitado. Essa palavra açoitado era a mesma palavra utilizada por uma mãe que batia com vara nas pernas do filho. Ou seja, o barco estava apanhando de onda. Jesus vem andando por sobre as águas. E quando Jesus vem andando por sobre as águas, os discípulos todos ficaram com medo. Por que você diz isso, irmão? Porque quando viram Jesus, gritaram: é um fantasma. Aí Jesus vira para eles e fala: coragem, sou eu, não temais. Quando Jesus falou isso, irmão, só uma pessoa teve a ousadia, de falar alguma coisa naquela hora. Quem teve, Drummond? Só podia ser Pedro. O que ele disse? Se é o Senhor mesmo, manda-me ir ter contigo. Irmão, ele não disse se é o Senhor mesmo, acalma a tempestade. Ele disse: se é o Senhor mesmo, me dá uma palavra para andar no sobrenatural. Nós podemos viver a vida toda lidando com tempestade, falando para Deus: Deus, acalma o problema, Deus, acalma essa situação. Mas você pode se encher de ousadia e dizer: Deus, me dá uma experiência com a tua presença no meio desse problema. Eu quero viver. O ousado é assim. Tem hora que nós estamos justificando a nossa paralisia no barco, o nosso medo pela tempestade. Mas, irmão, nenhuma tempestade vai parar você. Vou dizer isso de novo: nenhuma tempestade vai parar você. Nenhum problema vai impedir você de sair do barco. Ousadia. Por que aqueles 11 não têm a mesma ousadia? Por que nós temos gente saindo do barco e gente ficando no barco? Porque temos gente negando o evangelho e temos gente entrando na fornalha ardente? Irmãos, é porque tem gente que está deixando a ousadia de Deus brotar no coração. A ousadia é uma mola que nos leva à ação. É um motor que nos leva à atitude. Eu gosto muito quando você para pensar na grafia em português, né? Nosso português, a grafia para a palavra ousado. Se você comparar a grafia de ousado no português com a grafia de usado, irmão, muda bem pouco. Ousado e usado. Uma pessoa que é usada e uma pessoa que é ousada. Drummond, no português, o que separa uma palavra da outra? Só uma letrinha, só uma vogal. A letra O. Ousado e usado. Irmão, no nosso português, é uma vogal que diferencia o ousado de uma pessoa usada. Agora, na semântica do céu, essas duas palavras são juntas. Porque uma pessoa que é usada, ela é ousada em Deus. Se você quer ser usado por Deus, quem quer ser usado por Deus aqui? Se você quer ser usado por Deus, irmão, você tem que ser ousado. Ousado para sair da mesmice, ousado para falar com pessoas que você nunca falou. Ousadia. Atos dos Apóstolos é um livro cheio de ousadia, quase do início ao fim. Com ousadia, Pedro prega o evangelho em Pentecostes. Com ousadia, Pedro e João levantam um coxo que está na porta do templo. Com ousadia, Pedro e João explicam para o Sinédrio no nome de quem aquele milagre foi feito. E aí quando eles terminam de falar, Atos 4,13 diz assim: e eles, vendo a ousadia de Pedro e João, souberam que eles haviam estado com Jesus. Eles viram a ousadia, peraí, estiveram com Jesus. Atos 4,13 fala isso: vendo a ousadia de Pedro e João, souberam que eles haviam estado com Jesus. Bom, se você vê alguém
com a blusa do melhor time do Brasil, que é o Flamengo. Ou o Cruzeiro, ou o Atlético. Nem tem cruzeirense aqui hoje. Tem. Se você vê alguém com a blusa do Flamengo, você sabe, ele torce para o Flamengo. Porque a blusa identificou ele como um torcedor do Flamengo. Amado, se você olha para o texto bíblico de Atos 4,13, que diz: vendo a ousadia de Pedro e João, souberam que eles haviam estado com Jesus, é que a ousadia, irmão, foi como a camisa do Flamengo para um flamenguista. A ousadia identificou, esses aí estiveram junto com Jesus. A ousadia é a identificação do cristão. Aí o Sinédrio proíbe eles de pregar. Não fala mais no nome. Aí Pedro e João voltam para a igreja. Olha isso, irmãos. Pedro e João voltam para a igreja. Quando Pedro e João voltam para a igreja unânime. Toda a igreja numa voz alta orando. O que eles oraram? A oração é linda, irmãos, é uma oração de adoração, eles falam Senhor, eles declaram a palavra no meio da oração, mas tem uma parte da oração, que é a parte do pedido deles. O que eles pedem? Eles falam assim: Senhor, concede-nos ousadia para pregar a Tua palavra. Quando eles terminaram a oração, irmãos, pedindo ousadia, diz a Bíblia que houve um terremoto no lugar. E todos naquele lugar foram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra. Ou seja, a oração foi respondida. Essa noite nós vamos orar pedindo a Deus para te encher de ousadia. Ele vai te encher. Volta comigo os seus olhos para a palavra. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 agora, a partir do verso 3. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, por favor, diga forte comigo, aprovados por Deus, mais uma vez, aprovados por Deus, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos, ou seja, intuito financeiro, de dinheiro, intuito de ganância. Deus disso é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. É muito interessante essa passagem, porque os apóstolos estão dizendo algo muito forte. Eles estão falando sobre a motivação que os leva a trabalhar. Não é nenhuma motivação de impureza, de dolo, de algo ruim, de algo nocivo. Não é nenhuma motivação baseada em intuitos gananciosos. O que ele está dizendo é intuito de dinheiro. Eu não estou querendo, ao pregar o evangelho para vocês, Paulo está dizendo, eu não estou pensando em lucro financeiro. Eu também não estou pensando na glória dos homens, ou em ser aprovado pelos homens, vamos dizer assim numa linguagem mais nossa, ser aplaudido pelos homens, ser afagado pelos homens. Eu não estou pensando em usar nenhuma linguagem de bajulação. Quando você bajula alguém, ou quando você fala de um jeito para ganhar a aceitação, a aprovação de alguém. Irmão, nós temos aí um conjunto de 3 coisas bem interessantes. A motivação dele não é dinheiro, a motivação dele não é aplausos, e a motivação dele não é usar uma linguagem bajuladora para ganhar aceitação humana. Agora, por que o apóstolo consegue ter uma ação assim tão independente?
a ponto de não querer, não estar visando lucro, não estar visando a glória dos homens, o aplauso, o elogio, nem uma linguagem de bajulação. Por que o apóstolo consegue ter uma independência dessa tão grande? Por aquilo que nós falamos e repetimos, e eu até pedi para você repetir. Ele está baseado numa coisa: nós estamos aprovados por Deus. Nós somos aceitos por Deus. Deus nos confiou o ministério, Deus nos fez filho, nós somos amados de Deus. Amado, o ser humano, ele busca em várias vertentes se sentir aceito e aprovado. Ele tenta se encher de dinheiro, e quanto mais dinheiro ele tem, mais dinheiro ele quer, e por mais que ele tenha, ele nunca se sente realmente bem sucedido ou aprovado. E o mundo dos famosos está aí para dizer amém para tudo isso. Nós vemos então a fama, irmão, ser aplaudido, ter popularidade, ter pessoas te aplaudindo. Tem gente que se sente aceito com isso, se sente aprovado com isso. Olha, eu prego para multidões, olha, eu prego para tantas pessoas, eu sou aplaudido, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho 1 milhão de seguidores no Facebook, eu tenho 1 milhão de seguidores no YouTube, e tem muita gente que tem 1 milhão de seguidores no YouTube e vai para o inferno. Porque popularidade não irá te salvar. Porque se você quer ser aceito pela popularidade, quando você vê alguém te criticando, indo contra você, você vai desmoronar por dentro. Por quê? Porque a glória e a vida que você tem está baseada, colocada, alicerçada em algo que vai morrer. E o mundo fica batendo cabeça em relacionamento sexual, em relacionamento amoroso. Só que cada vez que se entra nisso, menos segurança se tem dentro de si, alegria genuína e plena. Mas sabe o que me dói, irmãos? Me dói mesmo, de verdade. Preste atenção. É perceber que não é só o mundo que entrou nessa. É perceber que tem crente que começou pelo amor e a aceitação divina, mas no ministério, na vida, ele vive por essas coisas. E é por isso que ele está morrendo por essas coisas. E é por isso que tem muita linguagem de bajulação, principalmente nos púlpitos do Brasil. Por quê? Porque queremos ver sorrisos, aplausos e que as pessoas achem a gente o melhor pregador. Irmão, se você usar de linguagem de bajulação, você vai perder a linguagem sobrenatural para falar. Porque tem muita hora, irmão, que Deus vai mandar você falar uma coisa que ninguém quer ouvir. Porque tem hora que se a igreja puder escolher, ela escolhe. Qual é o tema que eu quero ouvir? Dons espirituais, prosperidade, unção. Irmão, você tem algo contra isso? Nada contra isso. Mas quando os assuntos viram simplesmente para afagar egos, nós perdemos o rumo ministerial. Começamos pela aceitação divina. Irmãos, os Gálatas começaram pela graça, começaram pela justificação que há em Cristo, e depois foram deixando. E aí fica aquela coisa assim: eu quero conseguir isso, então deixa eu elogiar ele assim, falar assim. Deixa essa verdade para lá, deixa eu negociar algo. Irmão, e para alcançar uma promoção, crentes muitas vezes estão negociando a própria verdade. Desculpa a expressão que eu vou usar agora, desculpa mesmo, mas é assim que a gente fala, né? Ou é assim que muita gente fala. É o famoso puxa-saco. Ele vai querendo ganhar favor com os outros, então ele faz tudo puxando esse saco, essa sardinha toda para si, quando na verdade deveria descansar, orar e confiar em Deus, porque Deus vai fazer na hora certa, no momento certo, irmão.
A Bíblia diz que Jesus crescia em graça, sabedoria e estatura diante de Deus e dos homens. Irmão, crescer em graça, olha as três coisas que Jesus cresceu: graça, estatura e sabedoria. Estatura é fácil, né? Jesus cresceu, não era um homem adulto, ele foi crescendo. Quem sabe ele tinha 1 metro, no outro ano 1,10 m, isso é estatura. Agora, do mesmo jeito que você pensa no crescimento de estatura, vamos pensar no crescimento da graça? Começa no nível de entendimento, vai crescendo no nível de entendimento, vai crescendo no nível de entendimento. Na verdade, a gente nunca deveria parar nisso. Porque à medida que você vai crescendo no entendimento de graça diante de Deus e dos homens, Deus vai te dar favor diante de homens sem que você nem se esforce para isso. Porque Deus sabe exatamente aonde tocar para abrir caminhos ministeriais para você que você nunca imaginou. Agora, qual é a chave disso tudo, irmão? Esse crescimento na graça, irmão. Esse crescimento na aprovação de Deus. Eu e você éramos inimigos de Deus, mas o Senhor nos amou quando nós éramos inimigos. Ele deu o seu único filho por mim e por você. Ele não te ama pelas tuas boas obras, Ele te ama apesar das tuas más obras. Deixa eu dizer isso de novo. Ele não te ama por causa das suas boas obras, Ele te ama apesar das tuas más obras. Por que o fundamento de ser aceito por justiça, por Jesus Cristo, é fundamental não só para eu ser salvo, mas para eu andar no cristianismo? Porque aí, irmão, eu estou resolvido. Eu não fico buscando o lucro financeiro, não fico buscando o aplauso dos homens, eu já sei, só aceito. Deus já me ama, tranquilo. Nós estamos precisando de homens e mulheres mais leves, que a opinião de homens não governa a sua vida, mas a opinião do céu leva você aonde Deus quer que você vá, aonde Deus quer que você caminhe. Bata no seu peito e fala assim: eu sou aprovado por Deus. Fala para ele assim: eu sou aceito por Deus. Volta aos seus olhos de novo comigo em 1 Tessalonicenses 2. Tessalonicenses 2, verso 7. Diz assim: embora pudéssemos, como enviados, olha ele falando, irmão, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Dá uma pausa aqui. Ele sabe que um ministro do Evangelho podia aceitar a ajuda financeira para ser mantido. Aqui a questão é financeira. Só que Paulo tinha um trabalho, ele fazia tendas. E Paulo, para não ser pesado para os irmãos, Paulo não aceitava nem o que era de direito dele. Então Paulo tinha um trabalho, e desse trabalho ele tinha a seu sustento, a sua manutenção. Vem comigo. Todavia, nos tornamos carinhosos, olha que lindo, nos tornamos carinhosos entre vós. Qual ama, essa palavra ama aqui, irmãos, indica mãe, algumas versões têm até mãe. Qual mãe que acaricia os próprios filhos? Qual mãe que acaricia os próprios filhos? Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando, trabalhando, para não vivermos à custa de nenhum de vós. Vos proclamamos o Evangelho de Deus, vós e Deus sois testemunhas, do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes,
E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos. Como pai a seus filhos. Repete comigo, igreja. Como pai a seus filhos. A cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Irmão, que texto interessante. Você vê Paulo totalmente agora despreendido, mostrando que trabalha ele mesmo para ninguém da igreja precisar sustentar ele financeiramente. Só que ele revela uma coisa, gente, muito forte e maravilhosa. Ele fala assim: como ama, como mãe que acaricia os seus filhos. Aí quando ele fala isso, lá para o final do texto que a gente acabou de ler, ele fala assim: como pai que corrige os seus filhos, que admoesta os seus filhos, que exorta, que consola. Ele destaca essa correção, essa exortação. Para quê? Para que eles possam viver do modo digno de Deus, que agrada a Deus. Eu e você precisamos ter essa atitude do apóstolo. Paulo se via em duas figuras que todos nós conhecemos bem: mãe e pai. Ele fala de mãe e ele fala de pai. Tem algum pai e mãe aqui? Levanta a mão aí, os pais e mães aí. Ó, que benção. Você que é mãe e pai, você sabe muito bem do que eu estou falando. Pai e mãe, quando tem um filho, não estão pensando no que vão ganhar com o filho. Ou você pensa no lucro que vai te dar ter filho, gente? Pai e mãe falam assim: não, irmão, eu sei, vou ter que gastar dinheiro pra caramba com fralda, tem que preparar o berço, tem que fazer papel de parede, colocar lá na parede, colar. Você vai gastar e vai gastar forte. E não é só dinheiro, né? As mães aqui falam assim: irmão, já perdi tanta noite de sono que você nem imagina. Já fiquei com os olhos cheios de... Como é que chama aqui o negócio aqui? Olheira? Fala olheira? Olheira. Drummond, já perdi às vezes a conta de quantas vezes tive que parar com ele para estudar, o tempo que eu tive que dar. Pai e mãe têm uma coisa no coração. Eles sabem que vão, né, podem receber o carinho do filho, é claro, mas eles sabem que a vida deles existe para se doar por alguém. Pai e mãe não têm filho pensando no lucro financeiro que ele vai dar. Pai e mãe não tem filho pensando no retorno. Pai e mãe não tem filho pensando no quanto que podem dar a eles. Quando você tem a ousadia no evangelho e você sabe que você foi aprovado por Deus, você viverá como um pai e uma mãe. Você viverá para se doar a outros. Nossa mentalidade de liderança, irmãos, não só no Brasil, mas no mundo ocidental, é muito complicado. Tem gente esperando ser líder, sabe para quê? Para mandar. Ah, Drummond, mas aí até ficou ruim para a tua simbologia, porque pai e mãe também mandam na criança. Mandam sim. Mas passam noite sem dormir. Para chegar ao lugar onde você pode corrigir, você tem que chegar no lugar onde você amou. É triste perceber que as pessoas chegaram num lugar de liderança para mandar. Irmão, não tem nada a ver isso. Lugar de liderança é o lugar onde você almeja para se doar. E se você não almeja para se doar, então nem almeje. Saia disso. Porque o lugar onde você é líder, irmão, é o lugar onde você se derrama por alguém. Ai, Drummond, mas é tão bom, né? Bom da gente é ser filho. Irmão, você é filho quando fala de Deus. Quando se remete a Deus, você é filho. Agora, pergunta para o mundo qual é a figura que ele tem de você. Ele vai dizer que a gente é louco.
Para Deus, eu e você somos filhos. Para o mundo a gente é louco. Para o diabo, nós somos deuses, gente. Ai, irmão. Se ele está debaixo do seu pé e você tem autoridade para expulsar, é porque você manda nele. Agora, para os nossos irmãos, podemos e devemos ser como mãe e pai. Tempo de ditadores na liderança acabou há muito tempo, irmão. A liderança, nós temos um coração, ou devemos ter um coração, que está visando muito mais servir do que ser senhor de algo. Pais querem honrar os filhos e não serem honrados. Eles não ficam exigindo a honra da criança. É verdade que o filho deve honrar o pai, a Bíblia manda isso. E se você amar bem o seu filho, é bem provável que ele vai te honrar. Mas, irmão, quem exige honra, quando é ou quando está no papel de liderança, não entendeu a liderança. Liderança é o lugar de honrar. E vou dizer uma coisa para você: muitas vezes você nem sabe se a pessoa vai receber e vai dar retorno daquilo. Pensa uma criança recém-nascida, pai e mãe se dando pela criança. Irmão, se ele vai ser um bom filho, se ele vai te respeitar no amanhã, você não sabe. Drummond, e aqueles casos que nem a pessoa dá retorno? É verdade, tem casos que não tem retorno. Mas, irmão, deixa eu te dizer, pai e mãe, um bom pai e uma boa mãe, está se doando do mesmo jeito. Eu estou pregando essa mensagem essa noite, e eu não sei se você está recebendo, e eu nem sei se as pessoas da casa estão recebendo. Mas, irmão, tudo que eu tenho a fazer, com todo o meu coração, é fazer o meu melhor para fazer isso. Retorno não é garantido para ninguém que se coloque na posição de liderança. E se você já está pensando no que você vai receber em troca, isso então é uma moeda avarenta, ao invés de ser um lugar de amor. Eu gosto que quando ele fala de mãe, ele fala de carinho. Sabemos que o pai também pode fazer carinho, mas a ênfase simbólica que ele deu é: a mãe a ama, acaricia os seus filhos. E é bem interessante que a outra figura, embora o pai também possa ser carinhoso, mas a outra figura do pai é o pai que exorta, que consola, que admoesta. Irmãos, é muito importante que a nossa vida, em todos os nossos relacionamentos, as duas coisas estejam equilibradas. Porque carinho e correção precisam estar em equilíbrio, ou será mortal. Crianças que têm carinho, mas não têm correção, são mimados. Crianças que têm correção, mas não têm carinho, são rejeitados. Mas crianças em carinho e correção são filhos saudáveis e uma igreja ideal. Carinho sem correção, irmão, vai gerar crente mimado. Correção sem carinho vai gerar crente rejeitado. Mas é o equilíbrio entre carinho e correção, entre mãe e pai, que forma saúde na vida de alguém. Nós estamos fazendo uma igreja assim? Ou nós enfatizamos só o carinho? Tem gente, irmão, que é só carinho. É só ternura, é só doçura. É só amado, amado, filhinho, filhinha. Drummond, mas não tem que tratar com carinho? Tem, mas se certifica uma coisa: você está corrigindo? Porque eu já conheci mãe que parece que o filho não tem defeito. Quem já conheceu mãe que parece que o filho não tem defeito aqui ali de mim? O filho fez um negócio terrível. Ah, ele fez isso porque ele estava... Ah, tadinho. Tem mãe que faz vista grossa, é tanto carinho, é tanto amor, que parece que não vê o que está errado ali. Tem pai, gente, que é tão grosso, que só quer saber do que fez de certo ou errado, e nunca deu um elogio, e nunca deu um abraço, nunca deu um carinho.
Tem hora que até mesmo a figura de Deus é afetada por essas figuras. Não tem gente que vê Deus só para dar carinho. O Deus é o Deus do carinho. Mas peraí, é verdade, Ele dá carinho, mas Ele também nos corrige. Posso ouvir um amém aí? Primeiro capítulo nós falamos sobre isso. Deus é Pai, mas Ele também é Senhor. E o apóstolo está nos mostrando aqui que nós precisamos ter essa identidade, ou essa dimensão de mãe e de pai, de carinho e de correção. Quando isso acontece, irmãos, nós começamos a gerar uma igreja saudável, uma esposa saudável, pessoas em nosso relacionamento saudáveis. Minha pergunta é: isso está em equilíbrio na sua vida? Pergunta para o irmão do teu lado assim: carinho e correção estão em equilíbrio? Deixa ele te responder. Quem fala assim do irmão, eu tenho amigo meu que nunca me corrigiu. Irmão, bem provável que ele nunca seja seu amigo. Ontem eu estava falando na turma do carisma, estava dizendo para os alunos que quem não repreende você só quer ficar bem com você, mas não quer o bem para você. Quem não repreende você só quer ficar bem com você, mas não quer o bem para você. Já viu aquela pessoa que só quer ficar bem com você? É aquela pessoa do carinho que só quer ficar bem contigo, mas nunca repreende você. Ela não quer o bem para você. Não, irmão, mas eu corrijo porque eu quero bem para ele. Tá bom, mas você também quer ficar bem com ele. O equilíbrio talvez seja uma das coisas que a igreja brasileira mais tem dificuldade. Porque parece que ou andamos no nível de muita santidade e pouca graça, ou muita graça e pouca santidade. Os apóstolos estão nos ensinando que o caminho da vida é esse caminho aonde nós estamos equilibrados. Posso ouvir um amém seu aí bem forte? Fique de pé então no seu lugar.